Olá, sejam bem-vindos ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Manzano, eu sou especialista em segurança da informação e hoje nós vamos falar a respeito de como aumentar a segurança do Windows XP usando o Service Pack 2. Bom, pessoal, como prometido, a gente vai falar um pouquinho a respeito de como aumentar a segurança do Windows XP com o Service Pack 2. A bem da verdade, essa apresentação ela esbarra um pouquinho também em alguns conceitos relacionados ao Windows 2000 Professional. E eventualmente a gente pode até falar alguma coisa de Windows Vista se naquele momento for pertinente, ok? Mas o foco principal é entender como é que a gente aumenta a segurança do Windows XP usando o Service Pack 2, o porquê da utilização do Service Pack 2, uma vez que a Microsoft ela lança Service Packs dentro de um dado momento que respeita aí um tempo de 18 meses em média, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, sempre com a preocupação de garantir a segurança, né, da sua rede, dos seus servidores, das suas estações, e assim sucessivamente. Então você tem Service Pack para XP, no caso desktop, acabou de sair agora o Service Pack 1 do Windows Server 2003, e o objetivo de todo o Service Pack é dar um upgrade no sistema operacional que você já está utilizando há algum tempo. E com isso a gente tem o sentimento de estar protegendo os nossos clientes e auxiliando as suas organizações a proteger suas informações, proteger seus canais de comunicação, reduzir downtime de sistemas, downtime de servidores, proteger os rendimentos da empresa e prevenir danos contra a reputação da sua empresa. Então, isso é muito importante no pensamento da Microsoft, no momento em que a gente lança um Service Pack, no momento que a gente está desenvolvendo um Service Pack. O objetivo de Service Pack não é corrigir falhas de segurança, mas sim mudar a característica do produto e dar ao produto em questão funcionalidades novas. Quando a gente pensa em funcionalidades novas de segurança, existe um pensamento interessante que diz a respeito da abordagem em camadas. Com isso, ele aumenta a possibilidade de detecção de um ataque, reduzindo assim as chances de um ataque bem-sucedido. Então, quando você pensa nesse sentido, você deve pensar como que eu protejo, né? Olhando de fora para dentro da minha empresa, como que eu protejo o meu ambiente físico? Como que eu vou garantir ali na parte amarela políticas, procedimentos e a adesão das pessoas às minhas políticas? Depois, eu penso na segurança física do ambiente. Como que eu garanto acesso restrito, acesso autorizado? Se eu vou precisar de um segurança na portaria da empresa, enfim, portões eletrônicos, alarme, enfim, a gente está falando de segurança física. Depois a gente entra na rede, pensando no perímetro de rede, firewalls, roteadores, etc. Na rede interna, segmentando a minha rede, trabalhando com a IPsec, e assim sucessivamente. O host, a estação, a máquina, como que eu garanto a segurança dela? Fazendo hardening de sistema operacional, trabalhando com autenticação forte, trabalhando com atualização daquele sistema operacional. Opa, então quer dizer, Service Pack 2, ele encaixa aí na questão de atualização de host, atualização de sistema operacional, né? Mais adiante um pouquinho, a gente pensa na aplicação, fazer o hardening das aplicações, trabalhar com a parte de segurança das aplicações e com isso, claro, garantir total segurança aos dados da sua empresa, usando senhas fortes, controle de acesso, né, listas de controle de acesso, as ACLs, criptografia, file system encriptado, assim sucessivamente. Então, olhando por esse ponto, a gente vai discutir um pouquinho a respeito de hardening de sistema operacional, hardening de aplicações relacionadas, desconsiderando nesse momento as outras camadas que a gente deve pensar em segurança também. Então, quando a gente pensa em segurança de um desktop, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, atualização desse desktop. Segundo, as melhores práticas de senha que eu vou colocar por política relacionada a esse desktop. Gerenciamento de ferramentas, ferramentas que possam gerenciar esse desktop. Aplicação segura, segurança nas aplicações que rodam nesse desktop. Antivírus, firewall, notebook, que é um problema à parte. Notebook, ele traz muito conceito de computação móvel, quer dizer, notebook ele carrega informação para fora da empresa. E todo o pensamento de segurança que eu tenho para um desktop físico, um desktop de mesa, ele deve ser redobrado quando eu penso no notebook, né? E para finalizar, em qualquer um dos casos, seja um desktop de mesa, seja um notebook, como que eu protejo os dados desses notebooks, né? Ou dessas máquinas. Então, na questão de atualização, é importante entender
a importância do gerenciamento de atualizações, de updates. A Microsoft ela não mede esforços para garantir que as atualizações cheguem a todos os desktops, a todos os servidores de todos os nossos clientes em qualquer lugar do mundo. E para isso nós temos alguns tipos de disseminação de atualizações. Para consumidor final, independente do cenário, a gente utiliza o Microsoft Update, o Windows Update, o antigo Windows Update. Pequenas empresas que não têm servidores Windows também a gente utiliza muito o Microsoft Update, a gente recomenda o Microsoft Update. Se essa empresa já tem de 1 a 3 servidores Windows com um administrador de rede, aí já é recomendável você utilizar o WSUS como um gestor de atualizações nessa rede, né? E para médias e grandes empresas que desejam uma solução de gerenciamento de atualizações com controles efetivos, que eu possa gerenciar de forma granular, a gente recomenda, dependendo do tamanho da empresa, que inicie um projeto com o WSUS, podendo estender isso daí ao SMS como o gestor de atualizações daquela rede. Então, se você parar para analisar, hoje, independente do tipo de cenário que se aplica à sua estação, seu desktop com Windows XP, ou até mesmo a tua máquina, que seja o Windows 2000 Professional, independente do tipo de utilização dela, seja para consumidor, seja de uma grande empresa, a Microsoft ela endereça uma solução de atualização para cada necessidade. No caso do Service Pack 2, o Service Pack 2 do Windows XP, ele traz avanços significativos na parte de proteção de rede, na parte de proteção de memória, tratamento seguro de e-mails, navegação muito mais segura e a parte de manutenção do Windows XP também otimizada, né? Inclusive, a gente recomenda que vocês deem uma olhada no TechNet a respeito de apresentações que falam sobre os avanços do Service Pack 2. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo em todas as minhas apresentações. Pensando naqueles notebooks, eles, por se tratarem de computação móvel, quando eles estão conectados à rede corporativa, eles acabam estendendo o perímetro da rede. Um notebook normalmente se conecta à rede corporativa ou estando na rede ou estando fora da rede por intermédio de VPN ou qualquer outro meio de acesso. Então, pensando assim, é importante que notebooks você trabalhe com senhas de BIOS. Além de Service Pack 2, coloca uma senha na BIOS. Não é 100% efetivo, mas já ajuda bastante, já dificulta bastante. Controle de acesso à rede com quarentena. Autenticação forte para wireless. Utilitários de backup eficientes nos seus notebooks. E com isso você garante aí a segurança dos dados dos seus notebooks, né? Por falar em segurança dos dados, e para proteger os dados, vocês devem se perguntar, Manzano, e aí, o que eu faço para proteger meus dados? Utilize o EFS, o Encrypted File System, para restringir acesso aos dados daqueles computadores. Utilize assinaturas eletrônicas em e-mails e software que garantam a autenticidade da informação. Use dentro da rede Information Rights Management para proteger documentos contra o uso inadequado, né, o RMS da Microsoft. Vocês também podem obter uma série de informações a respeito do RMS no próprio TechNet, nos fóruns e nos eventos que nós temos lá hoje gravados e guardados no TechNet Brasil. Ok? Para senhas, indo de encontro com a política de Service Pack 2, eduque seus usuários sempre sobre as melhores práticas de senha. Utilize uma senha longa, combinando espaços, combinando caracteres especiais, números e letras. Utilize senhas diferentes para acessar recursos distintos se você não consegue implementar uma política de single sign-on na sua empresa. Bloqueie a sua estação antes de sair. Ou utilize, o que eu recomendo, que é melhor ainda, utilize uma política de bloqueio automático com proteção de tela. Tipo, o usuário está 3 minutos inativo na máquina, 5 minutos inativo na máquina, entra uma proteção de tela e automaticamente bloqueia aquela estação. Né? E utilize sempre a autenticação de fator múltiplo, se isso for possível, para aumentar os níveis de segurança da sua rede, da sua estação. O Windows XP, independente de Service Pack, ele trabalha com autenticação com fatores múltiplos. O que é isso? Eu posso trabalhar com autenticação dentro do conceito do que você sabe, o que você tem e o que você é. O conceito que você sabe, ele está relacionado à senha. Você sabe a senha, então você entra. O conceito que você tem, ele está relacionado à utilização de algo, ao porte de alguma coisa além do computador que garanta a autenticação. Por exemplo, um smart card ou um token. Você tem um smart card, você tem um token, então você pode acessar a informação. E quando a gente fala de fator, o que você é, a gente está trabalhando aí na questão de biometria. Um padzinho, um scanner
de impressão digital, isso é chamado fingerprint, ou qualquer outro dispositivo que permita fazer uma análise biométrica para autenticar o usuário. Quando a gente fala de trabalhar com fatores múltiplos, a gente está dizendo o seguinte: você pode trabalhar com 2, 3 tipos de autenticação simultaneamente. Eu posso fazer autenticação pelo que você sabe e o que você é, o que você sabe e o que você tem, o que você tem e o que você é. Você pode fazer a combinação que você quiser dentro desses 3 elementos aí que são nativos para o Windows XP, independente da utilização do Service Pack 2. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é aquilo que é chamado de malware. Foi estimado que em 2003, observem que isso foi estimado há 4 anos atrás, os vírus ultrapassaram os 12,5 bilhões de dólares ao redor do mundo. Quer dizer, os custos relacionados a vírus ultrapassaram 12,5 bilhões de dólares. Isso é o custo direto e custo indireto, né? Então, o quanto se gasta com vírus? Primeiro, o custo direto, equipe de TI e consultores. Custos indiretos, perda de produtividade, perda de rendimentos, perda de dados, comprometimento de informações confidenciais e danos à reputação da sua empresa, que isso é algo que muitas vezes é difícil de calcular de forma simples, sem fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, sem entender o quão importante a sua empresa é dentro do ecossistema de negócios do país ou da cidade que você mora. Então é importante analisar que malware é algo que traz um malefício muito grande, traz um prejuízo muito grande. E a utilização do Service Pack 2, entre tantos outros pontos, te ajuda numa navegação mais segura na internet, evitando que o usuário faça download de forma inadvertida de controles ActiveX, controles em Java, que podem sim transportar algum tipo de malware, ou até mesmo eles serem o próprio malware. Ele gerencia a parte de correio, banindo uma série de mensagens que conduzem a atividades maliciosas. Então, com isso, você começa a economizar bastante, né? Pensando nessa questão de malware, observem que a cada dia que passa, as coisas vão ficando pior. O Ninda, na ocasião do seu desenvolvimento, ela levou 331 dias. Esse vírus levou 331 dias para ficar pronto. Já o Blaster foram 25 dias, o Sacer 14 e assim sucessivamente. Isso mostra que o tempo entre a atualização e o malware, cada vez ele é menor. A Microsoft ela descobre uma vulnerabilidade, ela trabalha na atualização, ela lança a atualização, muitas vezes já tem o malware. Muitas vezes a gente tem atualização, no momento que a gente descobre a vulnerabilidade, já tem atualização, outras vezes não. Porém, o malware está andando muito rápido, ele está acompanhando esse ciclo de vida. Automaticamente, a partir do momento que eu coloquei uma atualização na internet, cabe a você, usuário daquela ferramenta, fazer essa atualização. Se você não fizer, você vai estar totalmente correndo por sua conta e risco, você vai estar exposto. E em muitos casos, a gente vê nessa tabela, o desenvolvimento de exploits, o desenvolvimento de malwares tem andado muito rápido no decorrer dos últimos anos. Eu acredito que daqui para frente esse tempo vai diminuir ainda mais, né? Então é importante que a gente se preocupe, além de Service Pack 2, além de uma série de elementos, com a questão de antivírus. Antivírus na sua empresa, como que você vai distribuir o antivírus? Então, para pequenos escritórios, consumidores finais, a gente recomenda que você instale o cliente antivírus standalone nos computadores de cliente. Já empresas de pequeno porte ou médio porte, você pode fazer uma distribuição centralizada usando o próprio Active Directory, usando políticas de grupo para distribuir software de antivírus. Em empresas de grande porte, você pode utilizar políticas de grupo do Active Directory, ou então você pode fazer instalação e gerenciamento através da console de administração do fabricante de antivírus, ou até mesmo utilizando o SMS aí como uma ferramenta, um gestor para te ajudar nessa questão. Importante lembrar, antivírus tem que sempre estar atualizado. Estações de trabalho têm que estar atualizadas, servidores têm que estar atualizados, notebooks têm que estar atualizados em relação ao antivírus, né? Ainda além disso, também recomendamos a utilização de ferramentas adicionais. Que ferramentas são essas? Por exemplo, o Windows Defender, ele detecta e remove spywares na máquina, possibilita aí realizar verificações online, verificações agendadas. Inclusive a gente tem um vídeo, eu mesmo gravei um vídeo falando a respeito do Windows Defender, e eu quero convidar vocês nesse momento, para quem não assistiu, que assista esse vídeo. Ainda além de Windows Defender, a máquina de vocês, toda estação XP, ela recebe, em regra XP, né, mas 2000 também, ela recebe atualizações do software de remoção de código malicioso. Essas atualizações, elas são mensais e saem toda segunda, terça-feira do mês. E é importante também você manter
essas ferramentas atualizadas. Contra malware, a recomendação básica é aquilo. Primeiro, procure criar uma abordagem de defesa em profundidade em camadas. Reduza a sua superfície de ataque. Aplique as correções de segurança que a Microsoft lança. Habilite o firewall do seu Windows XP. Observa que o Windows XP, antes do Service Pack 2, ele tinha o Internet Connection Firewall, né? Um produto que nós chamamos de ICF. Hoje, com o Service Pack 2, ele já tem o Windows Firewall, que é exatamente o mesmo Windows Firewall que vem no Windows Vista. Quer dizer, é um firewall muito mais atualizado. Só essa questão de firewall de host já garante a necessidade de você trabalhar com o Service Pack 2, de atualizar suas máquinas para Service Pack 2, né? Por que essas máquinas elas precisam de um firewall? Por que o Service Pack 2 ele traz um benefício muito grande, ele traz um avanço muito grande na parte de firewall? Primeiro, porque clientes de rede local, eles têm que ter um firewall no host. Eu posso ter uma estação atacando outra dentro da rede, e muitas vezes essa estação não está atacando de forma intencional. Desktops com modem também é importante ter firewall, notebooks, laptops, PDAs. Então qualquer tipo de cliente que acesse a sua rede, é importante que ele tenha um firewall de host. O Windows Firewall, primeiro, ele é iniciado por padrão. Quando você carrega a máquina, é o primeiro serviço que é iniciado, isso é muito legal. Depois que o firewall está carregado, que ele vai carregar a pilha de TCP/IP e tantos outros serviços do Windows. Então, tua máquina já inicia em modo protegido. Você tem a segurança na inicialização. Ele te permite trabalhar com configurações globais, quer dizer, você pode ter uma configuração única para todas as máquinas da tua rede. Isso é muito legal, facilita muito o trabalho de administração de desktops. Ele tem restrições aí para a rede local, ele tem restrições para a rede wireless, quer dizer, para cada rede que tua máquina ela entra, ela acesse, ele tem uma política diferenciada. Suporta a linha de comandos, né? Ele é iniciado sem exceções alguma. Ele trabalha assim com listas de exceções que você pode criar. Ele suporta múltiplos perfis de usuário. Ele suporta RPC. Ele suporta a instalação desatendida. Então, se você for observar, é um benefício muito grande utilizar o Windows Firewall. Já outros firewalls de mercado, você tem que considerar aí algumas características, né? Você pode considerar, por exemplo, como você faz para fazer o deployment de um firewall de mercado, né? Assim sucessivamente. Então, isso pode se tornar oneroso. Por isso que eu recomendo aí que vocês utilizem o Windows Firewall, que por default não é muito difícil, basta você ligar o Windows Firewall. Como vocês estão vendo nessa telinha, nessa demonstração aqui rápida, vocês estão vendo que basta chegar no Windows Firewall, que está associado à sua placa de rede, e ligar, que é a opção recomendada dele, tá certo? A partir daí, você pode configurar exceções. Quer dizer, o que eu quero que funcione, que passe pelo Firewall? Remote Assistance, Remote Desktop, ou aquele softwarezinho que você instalou na máquina e que você precisa utilizar, ele precisa acessar a internet, ele não está funcionando. Por quê? Porque ele não está na exceção do Firewall. Tudo bem? Observa que aqui nós temos também settings por conexão. Eu tenho duas placas de rede nessa máquina e eu tenho a opção de configurar alguns itens de forma granular de maneira diferenciada para cada uma dessas redes. Ainda tenho outras configurações avançadas que eu posso trafegar, por exemplo, SMTP, eu posso trafegar POP3, eu posso trafegar ou fazer a publicação de um servidor web seguro, um HTTP, um HTTPS. Dentro do próprio Windows XP eu posso subir um IS, eu posso subir um web server. E aí, para que esse web server funcione corretamente, eu vou ter que ir no firewall daquela minha estação, que eu coloquei aquele web server para fazer algum teste, enfim, eu vou ter que liberar no firewall o acesso ao web server, né? O Windows Firewall traz a possibilidade de trabalhar com o log de pacotes dropados, log de pacotes que passaram, isso é bacana para uma análise posterior. E ele permite aqui que você configure o protocolo ICMP. O ICMP a gente utiliza muito, por exemplo, na parte de ping. Quando você pinga uma máquina, para essa máquina responder, ela vai usar um protocolinho do ICMP, que é o ICMP Ping Response. E aqui você pode habilitar a resposta de ping, desabilitar, enfim, fazer como você achar mais interessante. Então observa que o Windows Firewall ele é bastante flexível, ele te traz aí uma série de funcionalidades interessantes, muito melhores do que o Internet Connection Firewall que você tem no Windows XP sem o Service Pack 2. Com o Service Pack 2 você passa a trabalhar com o Windows Firewall, né? Dessa forma você pode fazer com que todos os usuários utilizem o Windows Firewall, tá certo?
Ou até mesmo outro firewall de mercado, dá para fazer coexistência, mas eu recomendo aí que vocês trabalhem com Windows Firewall. E se tiver que trabalhar com um firewall de mercado, faça análise primeiro, faça um laboratório primeiro para entender se eles vão coexistir de forma tranquila e transparente. Utilize quarentena de acesso remoto para forçar os seus clientes remotos a entrarem na rede de forma segura. Planeje sempre a instalação do cliente de firewall de perímetro para os seus desktops, quer dizer, se no perímetro você tem o ISA, é importante que as estações utilizem o cliente do ISA, né? E utilize Group Policies para gerenciar a configuração do seu Windows Firewall, ok? Dentro dessa questão de Group Policies, uma vez que a gente está trabalhando com o Active Directory, você pode criar políticas de grupo, onde na tua infraestrutura você tem a possibilidade de implementar, gerenciar toda a parte de segurança da tua rede. Isso se dá por floresta, se dá por um domínio ou até mesmo por unidade organizacional. Então você pode trabalhar em qualquer nível do Active Directory, independente do tamanho da tua rede. Dentro desse conceito de unidade organizacional, a gente recomenda que essas políticas de grupo elas sejam sempre as mais simples possíveis, né? As mais diretas possíveis. Você vai criar uma política de segurança, você vai criar uma política de deployment de um software. Enfim, não cria uma política única com tudo lá dentro. Vai criando pequenas políticas de acordo com a sua necessidade. E isso dentro de uma hierarquia de unidades organizacionais. Então, é recomendável, né? A Microsoft ela recomenda que você crie aí unidades organizacionais para cada departamento, ou se a empresa ela tem uma divisão geográfica para cada local onde existe um escritório da tua empresa. Em regra, você pode fazer a criação de unidades organizacionais por uma questão geográfica, por uma questão política ou por uma questão geopolítica. Qualquer uma das três formas é bem apropriado para a utilização no dia a dia e facilita muito o gerenciamento de segurança também. Inclusive, existe aí vários guias de melhores práticas para a utilização de Active Directory, onde nesses guias em comum eles falam, desenhe a estrutura de unidades organizacionais para facilitar a segurança dos clientes. Desenhe essa estrutura para separar objetos de usuário e objetos de computador baseado em cada função. E dentro dessa estrutura, crie um Group Policy Object para cada unidade organizacional com as configurações de segurança apropriadas para aqueles clientes, para aqueles computadores. Então, de acordo com cada perfil, cada comunidade de pessoas dentro da empresa, você vai criar uma unidade organizacional com a sua política de segurança. Tudo bem? Você também pode usar modelinhos de segurança, que são exemplos aí pré-configurados de configurações de segurança. Você tem alguns modelos para desktops, para notebooks, eles são aplicados também por Group Policy, né? E ainda pode usar esses modelos administrativos para garantir configurações de usuário, configurações de computador. Você pode usar esses modelos para configurar ambiente de trabalho de usuário, configurar a segurança de aplicações que você eventualmente rode na tua empresa que sejam parte do seu legado, não necessariamente aplicações Microsoft, né? Nessas configurações de segurança, o que a gente recomenda é que se integra totalmente com o Service Pack 2? Primeiro, política de senha de contas, política de bloqueio de contas, auditoria, log de eventos, sistema de arquivos, IPsec, configuração de registro, quem pode ou não pode mexer no registro da máquina, grupos de acesso restrito, né? Software Restriction Policies, evitando assim que softwares que não são homologados pela sua empresa possam ser instalados e executados nas estações clientes. Então, são algumas configurações aí que a gente recomenda, né? Dentro dessas configurações, para ambiente de desktop em empresa, a gente sugere que no nível de segurança da rede, você trabalhe com autenticação, sempre usando a NTLM versão 2, no modo Response Only. Jamais armazene senhas, o hash de senhas LAN Manager, tá certo? Com isso você prevene aí que essas informações armazenadas possam ser roubadas por alguém, tá certo? Procure sempre trabalhar com assinatura digital, se possível, nas suas comunicações, e hoje isso é muito fácil no Brasil, uma vez que a gente tem diversos cartórios digitais, entre eles o próprio Serasa passou a ser um cartório digital, você pode adquirir certificados diretamente do Serasa, e esses certificados, além deles terem reconhecimento público, eles têm fé pública, um documento assinado digitalmente com um certificado digital do Serasa, ele passa a ganhar fé pública, uma vez que ele é homologado por um cartório digital presente no Brasil e reconhecido mundialmente na estrutura de PKI mundial, tá certo? Dentro dessa parte de certificação digital, você muitas vezes vai precisar usar as políticas de grupo para implementar políticas de auditoria, para implementar
políticas restritivas em nível de domínio, assim sucessivamente. Então é importante dar uma olhada nessa questão de uma forma mais ampla. Infelizmente, em 50 minutos de vídeo, a gente não tem como estudar todos esses pontos, mas acho que fica aí uma boa dica, né? E voltando na questão de reforço de segurança de estações, os requerimentos de segurança para estações que hoje rodam o Windows XP, eles previnem que essa máquina seja vulnerável a conteúdo indesejado, que essa máquina ela seja vulnerável a malware, que essa máquina seja vulnerável a configurações fora das configurações típicas, né, aquelas configurações atípicas. E você pode, inclusive, considerar a inclusão de configurações de modelos de segurança para os clientes da sua empresa. No Service Pack 2, aqui essa mensagem está errada, tá? Eu peço desculpa para vocês aqui. No Service Pack 2 ele mostra a configuração padrão do Windows XP SP1. Isso aqui é um SP2. Ele mudou os níveis de zonas de segurança do Internet Explorer, onde você tem a internet como um nível médio de segurança, rede local um nível médio baixo, sites confiáveis baixo, quer dizer, você precisa de baixa segurança para acessar um site confiável. Já um site restrito, você precisa de alta segurança. E no meu computador, baixo o conceito de segurança. Com isso, o Service Pack 2 ele traz uma série de melhorias. Por exemplo, nova funcionalidade do Service Pack 2. A parte de MIME, de mensagens MIME, checagem de consistência de mensagem, regra de verificação. Você tem na parte de gerenciamento, controle de add-ins e funcionalidade de gerenciamento, informações melhoradas, parte de restrições quanto à execução de script. Na parte de máquina local, controle de segurança na zona do computador local. Aumento de segurança, restrições do Windows que se aplicam ao Security Zone Settings. E também na parte de Group Policy, o controle administrativo das configurações de zona de segurança. Com isso, você aumenta significativamente a segurança da estação. E se a sua estação utiliza o Outlook Express, você tem no Outlook Express os filtros de junk mail, os filtros que banem mensagem formatadas em HTML, da mesma forma que hoje a gente tem isso no Outlook 2003 e no Outlook 2007, tá certo? São os modelos administrativos do XP que seguem aí a mesma linha daqueles modelos administrativos do Office, onde no Office 97 e posteriores você começa a trabalhar bem a questão de segurança, principalmente para ferramentas como Word, como Excel, que trabalham com macro, ferramentas como Outlook, que está suscetível a receber mensagens que não são seguras. Né? No Outlook Express em questão, o Service Pack 2 ele aumenta a segurança gerenciando os anexos, provendo tratamento consistente de e-mails, então anexos inseguros automaticamente são bloqueados, anexos seguros são permitidos. Anexos desconhecidos, eles vão requerer uma interação do usuário. O usuário vai ter que dizer que aquilo lá é verdade ou não, que ele quer ou não. E ele bloqueia imagens de conteúdos externos. Quando o e-mail está em modo HTML, nenhuma informação é enviada para sites externos por padrão. E, inclusive, ele remove o HTML e entrega somente texto para o usuário. Tá? Então, assim, em regra, pessoal, a melhor forma que tem da gente garantir segurança é trabalhar as pessoas, é educar os usuários sobre como eles podem baixar arquivos na internet, como que eles devem abrir anexos, como que eles trabalham com e-mail de forma segura. Garantir que essas máquinas elas tenham apenas as aplicações necessárias para o dia a dia dos usuários. Implementar sempre uma política de atualização das aplicações. Com isso, você vai garantir uma segurança muito grande e poderá, por exemplo, utilizar o Software Restriction Policy, que é um mecanismo de política que identifica e controla software em computadores clientes. Ele pode ser utilizado para combater vírus, para garantir que apenas softwares permitidos possam rodar nos seus computadores, e assim sucessivamente. Né? Isso é uma coisa que já existe há muito tempo no Windows. Como que ele funciona? Primeiro, ele trabalha com um editorzinho de políticas, que você determina a política para um site, para um domínio, para uma unidade organizacional. Essa política ela é aplicada ao computador-alvo. E a política ela é reforçada pelo sistema operacional onde o software é executado. E eu vou dizer que naquelas estações ele pode utilizar, por exemplo, o MSN, ou não pode utilizar o MSN, que ele pode utilizar o casar, ou ele não pode utilizar o casar. E assim sucessivamente eu vou restringindo os produtos que eu quero ou não. Então, regrinhas básicas para a identificação de software que o Software Restriction Policy utiliza. São 4 regras. Primeiro, ele faz uma análise de hash. Você bloqueia o casar. Se o usuário mudar o nome, pelo hash ele pega e sabe que o casar não pode ser executado.
Ele faz uma checagem de certificados, ele checa se aquele software tem uma assinatura digital que garante a autenticidade daquele software. Ele faz uma checagem de path, do caminho do software, onde que o software está instalado. Se você falar aqui de C2 / temp, nada é executado, ele vai olhar por aqui, pelo path. E também a parte de Internet Zone Role, onde ele controla como as zonas da internet podem ser acessadas, né? Ele testa exaustivamente essas políticas. Então, é bem legal, porque uma vez que você fala que um produto não pode ser executado, ele realmente não pode ser executado, uma vez que ele faz 4 análises consistentes para entender se aquele produto pode ou não ser executado. Combine, sim, a utilização de Software Restriction Policy com permissionamento NTFS. E aí você tem o conceito de defesa em profundidade. Você está defendendo a aplicação e você está defendendo dados. Ok? Para a parte de políticas, no Windows XP você tem políticas locais. Utilize políticas locais para configurar os computadores standalone, até mesmo computadores que estão na rede, uma vez que você pode trabalhar com essas políticas locais de maneira centralizada. É uma versão modificada de alguns modelos de segurança, mas enfim, ele te auxilia bastante no gerenciamento e na consistência da segurança dessas estações. Inclusive, a gente tem um guia que chama Windows XP Security Guide como linha de base. Então eu recomendo aí que vocês baixem o Security Guide do site da Microsoft para dar uma lida a respeito e entender melhor o que a gente fala ali. Procure trabalhar sempre os procedimentos que facilitam aí a replicação das configurações dos clientes. Utilize o MBSA como ferramenta de scanning e prepare um plano de backup para reverter as mudanças realizadas pelos modelos de segurança. Tenha sempre um backup, tá certo? Já no Windows Vista, indo de encontro com esse crescimento que nós implementamos no Service Pack 2, você vai ter novas funções, como o User Account Control, que vocês podem ver nas apresentações de Windows Vista, processos de autenticação muito mais fortes, o anti-malware integrado, o NAP, que é o Network Access Protection, na quarentena de acesso direto na rede, melhorias no firewall, o hardening de serviços, enfim, melhorias no Internet Explorer. Então, no mais, pessoal, gostaria de convidá-los a acessarem aí o TechNet, tanto pelo portal do TechNet Brasil, quanto os nossos fóruns, os nossos laboratórios virtuais, enfim, toda a família de webcasts TechNet que acontecem praticamente todos os dias. É uma forma que a gente tem aí de transferir conhecimento para vocês e é um ponto de encontro dos profissionais de tecnologia no Brasil. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações elas sejam úteis para vocês no seu dia a dia. Muito obrigado.